E aí, galera, professor Anderson na área. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? O assunto de hoje é sobre matrizes. Então, convido a vocês, por favor, pegar o livro e acompanhar esta videoaula que está bem legal, ok? Então, abro na página 83 a 89 e acompanhem aí, por favor. Vamos lá? Mudando de cena. Então, pessoal, como vocês sabem, né? Essa aula é mais um bate-papo para que você entenda o que é que está se falando ali no seu livro, né? Porque tem pessoas que lê e entende direitinho e tem pessoas que lê o livro uma, duas vezes e não conseguem compreender. Então, presencialmente, eu estaria falando vocês dessa forma aqui, tá? Para vocês entenderem o que é que está falando o seu livro. Então, bora lá. Ele começa aqui, né, escrevendo sobre matrizes, né, que até o momento vocês aprenderam a resolver sistemas lineares, né, 2 por 2, 3 por 3, até mesmo 4 por 4, né, pelo método de escalonamento, tá certo, pessoal? É aquela organização que já falamos. Mas ele diz também que esses não são os únicos métodos para a resolução de sistemas lineares. E para tentar ajudar isso aí, né, aos outros que vão vir, mais complexos, vocês precisam entender a matriz. Por isso que o foco agora no momento é estudar a matriz para que você possa entender algo que vai vir depois, ok? Então, por isso que ele comenta aqui, ó, antes de estudar os novos métodos, estudaremos as matrizes e suas operações básicas, para que na próxima unidade possamos utilizá-las como ferramentas na resolução de sistemas lineares. Ok? Aí ele começa aqui, né, mostrando uma planilha eletrônica, né? Eu acho que a maioria de vocês já trabalhou com alguma planilha eletrônica. Aquele famoso Excel, né? Do pacote Office, tem lá o Word e temos o Excel, né? No Google, temos aqui como Word ou planilha de documentos. Como é que ele é chamado aqui? Aqui, ele é chamado. Aqui, ó. Planilhas do Google. Tá vendo aqui? Então aqui tem essa parte aqui, ó. Planilhas do Google, tá vendo? Então, quem está familiarizado, né, com o Excel, aqui é chamado planilhas do Google, ok? Então, bora lá. Continuando então aqui, pessoal, ele pegou essa planilha, tá com as notas aqui de alunos, né, de 2016, que é o primeiro bimestre, segundo e terceiro bimestre. Repare que essa tabela daqui, isso aqui é só para vocês entenderem, pessoal, o conceito de matriz, tá? Ó, então, uma tabela desse tipo, com os valores organizados, temos o que? Ó, 4 linhas e 3 colunas. É denominada matriz de ordem 4, olha só, x3, que a gente lê 4 por 3, tá, pessoal? E pode ser representada simplificadamente por... Então, olha só, aqui você vai observar, ó, temos aqui para esses números daqui, tá? Ó, para esses números, que é o que nos interessa, temos aqui, ó, uma linha, duas, três, quatro. 4 linhas por um, dois, três. Por isso, pessoal, o que ele está dizendo aí, ó, é 4 por 3, ok? Quer dizer, 4 linhas por 3 colunas. Então, continuando. Repara que desse lado aqui ele está te explicando o que é uma planilha eletrônica, né? Que eu já comentei com vocês aí, ó, tá? Ele é um programa de computador.
em que as informações, né, como textos, números ou fórmulas pré-definidas pelo programa, são registradas em células organizadas, né? Células é dinheiro, pessoal, tá? Aqui é células, ou seja, o que são células? É cada uma dessas casinhas aqui, ó, tá? Então, essa casinha é uma célula, aqui temos outra célula, outra. Então, cada casinha dessa aqui, cada retângulozinho desse aqui, é uma célula, né? E que nós podemos organizar, botar textos, como vocês estão vendo aqui, ó, nome dos alunos, os números, podemos organizar bem direitinho aí, tá? E a forma como elas estão organizadas, né? Como ele diz aqui, por linhas e colunas, como uma matriz. Exemplo aqui, ó, essa daqui mesmo, esse número aqui, 9,3, repare que está na coluna B, linha 4, tá? Esse 8,2 está na coluna C, linha 6, tá? Por isso que a matriz você pode se organizar, se orientar por linhas e colunas, ok? Então, ó, aqui é o exemplo. Repare que aqui ele pegou só os valores que estavam aqui dentro, não é isso, pessoal? Ó, aqui, ó. Ele pegou só os valores que estavam aqui dentro, tá? Que é o que nos interessa. Então, aqui, ó, essa aqui, 8,5, aqui, ó, todos os valores, tá vendo? Então, aqui ele chamou essa aqui de primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aqui temos, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eita, ei, pessoal. Esse Google Assistente, né? Fica atrapalhando bem agora na gravação, né? Enfim, né? Não falei nada com você não, viu, Google? Fica quieto. Bora trabalhar. Então, continuando aqui, pessoal. Descendo aqui um pouquinho mais. E fala então aqui, ó. Uma matriz de ordem ou tipo M por N, com M e N naturais e não nulos. É uma lista M vezes N, elementos dispostos em M linhas, N colunas. Então, o que quer dizer isso aí, pessoal? Exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui mesmo, temos aqui, ó, 4 linhas, 3 colunas, não é isso? Por isso que ele é uma matriz, ó, 4 por 3, porque temos 4 linhas por 3 colunas, tá? E se eu quiser saber a quantidade de valores que estão aqui dentro, é só você chegar e multiplicar. 4 vezes 3, vamos ter 12 aqui, ó. Então temos 12 elementos aqui dentro, ok? Repare que ele também fala que esses valores de M, né, que ele determinou o primeiro sendo M e o segundo de N, são apenas convenções, né, pessoal? É apenas letras aqui, tá? M por N. Ele diz que esses valores aqui têm que ser valores naturais e não nulos. São valores naturais e não nulos, né? Então, você sabe que os números naturais aqui são conjunto dos números naturais são esses aqui, ó, né? Conjunto de números naturais começa de 0, 1, 2, 3, infinito, né? Ou seja, segundo ele, aqui você não vai ver valores negativos, né? Por exemplo, você não vai ter, por exemplo, linha menos 4, tá? Você só vai ter valores positivos aqui. Ele fala não nulos, tá? Porque ele diz que o que é nulo? Nulo é quando é zero. Então, quando você fala não nulos, você está tirando, está isentando esse zero aqui, né? É como se tivesse o N asterisco, né? São os naturais sem o zero.
tá? Então, continuando aqui, ó, ele dá exemplos para vocês. Então, essa matriz é de ordem 3 por 2, porque ó, temos aqui uma, duas, três linhas por uma, duas colunas. Então, 3 por 2. Essa matriz é de ordem 1 por 6, ou seja, temos uma linha e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Essa matriz é de ordem 2 por 4, uma, duas linhas, 1, 2, 3, 4, tá? Então, como eu falei, se eu quiser saber a quantidade de valores, é só multiplicar 3 vezes 2. Então, aqui dentro tem que ter no máximo 6 valores. Aqui, ó, 2 vezes 4, aqui tem que ter 8 valores, né? 8 elementos. 1 vezes 6, aqui tem que ter 6 elementos. Matriz de ordem 3 por 1. Temos uma, duas, três linhas por uma coluna. Então, aqui nós vamos ter em até 3 elementos aqui dentro. E aí, pessoal? Acho que ficou bem claro aí, né? Podem ver e rever esse vídeo aqui quantas vezes quiserem, ok? Estou só explicando o que é que o teu livro está dizendo, né? Aqui, nesse trechinho aqui, ok? Está explicando isso aqui. Então, continuando, bora lá. Subindo agora aqui. Aí ele comenta aqui para finalizar nessa página, né? Uma matriz que possui apenas uma linha é denominada matriz linha. Já uma matriz que possui apenas uma coluna é denominada matriz coluna. Ou seja, esse aqui mesmo é uma matriz linha, ó, pessoal. Só tem uma linha, tá? Então, esse aqui é um belo exemplo de matriz linha. Já esse daqui, ele é chamado de matriz coluna. Repare que só tem uma coluna. Então, quando você tem uma coluna, ele é chamado de matriz coluna. Ok? Tranquilidade, né? Então, vamos lá. Continuando. Dá uma limpada aqui, tá? Então, bora continuar. Então, nessa página agora aqui, olha só, essa parte é bem importante. Aqui ele começa já a definir bem a matriz. Olha, pessoal. Isso aqui é bem importante. Ele diz que indicamos uma matriz por uma letra maiúscula. Então, olha só aqui, ó, tá vendo? A matriz é indicada por uma letra maiúscula. E cada um dos seus elementos por uma letra minúscula. Como assim, professor? Aqui, ó. Então, a matriz é indicada por letra maiúscula. Aqui tinha uma matriz M. Esse aqui embaixo temos uma matriz A. E cada um dos seus elementos, aqui, aqui, cada um dos seus elementos é indicada por uma letra minúscula, acompanhada de dois índices. Ou seja, o que ele está dizendo é isso aqui, ó. Cada elemento desse, pessoal, ó, recebe uma letra minúscula, ó. A11, tá vendo aqui? Aqui não é A12, aqui é A12, A13 ou A13, tá? Repare que aqui você vai ver I e J, tá? Aqui tem 2 e J. A mesma coisa aqui, 2N. Então, é isso que ele está te falando aqui, pessoal. Ó, toda matriz ele é representada por uma letra maiúscula e os elementos dele, exemplo, se aqui é A, eu vou chamar aqui, ó, de A. E aqui eu tenho os índices, o I e o J, tá? Em que esse I e o J representa a posição. Esse I, ele representa a linha e o J representa a coluna. Tá? E J bonito. Certo? Está entendendo? Exemplo. Então,
Se você tem aqui, ó, exemplo, A, 1 e 1, quer dizer que esse elemento ele está na posição, ó, linha 1, coluna 1. Então, esse elemento, deixa eu apagar aqui para você entender. Esse elemento ele vai ficar nesta posição aqui. Se eu tenho um elemento aqui, exemplo, A, 3, 2, não é 32 não, tá, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que ele está na linha 3 e na coluna 2, ok? Então, o livro traz como essa referência, ó, A, I e J. Então, ó, esse valor daqui, ele vai estar exatamente aqui, ó. Terceira linha, aqui, ó, 1, 2, 3. Segunda coluna, 1, 2. Então, o valor que a gente quer é esse aqui. Ok, pessoal? Então, procure entender bem isso aqui, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, indicamos uma matriz com a letra maiúscula, já expliquei a letra maiúscula, e cada um dos seus elementos por uma letra minúscula, ou seja, os elementos que estão aqui dentro são representados por letras minúsculas. Mas isso aqui, pessoal, é para representar a posição dele, tá? A posição em que, acompanhada de dois índices, que foi esses índices que eu falei, né? Tem o minúsculo, que é o A, e aqui tem o índice I, e aqui é o J. O primeiro corresponde à linha, ou seja, como eu já tinha explicado, esse I representa a linha, é a posição dele. E o segundo, a linha, tá? E o segundo corresponde à coluna. Então, esse J corresponde à coluna em que o elemento está posicionado. Convenciona-se que a ordenação das linhas seja dada de cima para baixo. Como assim, professor? Ele está falando o quê? Ele está falando isso aqui, ó. Repara, ó. Então, a linha, então esta daqui é a linha 1, essa daqui é a linha 2, essa daqui é a linha 3, essa daqui é a linha 4. Nunca vai ser fora dessa ordem, tá, pessoal? Nunca vai ser ao contrário. Você nunca vai ver, então, uma matriz em que essa daqui é a linha 4. Não, sempre começa da linha 1. Você nunca vai ver que isso aqui, a linha é a 3. Tá errado, ok? Sempre vai ser de cima para baixo, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. O mesmo ele fala aqui, ó. As colunas sempre é da esquerda para a direita, ou seja, aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Da esquerda para a direita, tá? E a linha sempre vai ser de cima para baixo para ser contada ou contabilizada, ok? Bora lá. Então, continuando aqui, né? E agora reparem que ele começa, vou dar uma limpada aqui, tá? Aqui ele começa a explicar ó, o que eu acabei de falar, ó. O elemento da linha 2 e coluna 2, a qual indicamos por A22. Ou seja, esse número aqui, ó, 8,5. Esse número 8,5, ele é representado, ó, bem, se aqui é M, o ideal é que eu bote M, mas repare que o livro chamou ele de A, tá? Mas, tudo bem. O M, o livro então chamou aqui que dentro, temos aqui a posição do 8,5 é 2,2, ó. Segunda linha, segunda coluna aqui, ó. 1, 2. Segunda linha, 1, 2. Segunda coluna. Então, o número 8,5, ele é o elemento 2,2, tá? Segunda linha, segunda coluna. Olha só esse 7,5 aqui, ó. Repara, primeira linha, terceira coluna. Por que isso, professor? Bora ver? Tá aqui, ó.
primeira linha, que ele está aqui na primeira linha, tá vendo? E aqui temos uma, duas, três, terceira coluna. Por isso que esse valor daí é o A, primeira linha, terceira coluna. Por isso que fica A13. Por isso que não se lê o número 13, tá, pessoal? Porque é 13, que isso é linha e aqui é coluna. Então, posição do número 7,5. Mesma coisa aqui, ó, galerinha. 8,2. Ele está te explicando onde é que fica, qual a posição desse número 8,2. Qual a posição? Então, aqui, bora limpar para explicar. Uma, duas, terceira linha, coluna 1. Percebem isso? Então, aqui vai ser a terceira linha, coluna 1. A 3, 1. Isso aqui é o número 8,2. O outro que ele explica, tenta perceber aí agora, qual é a posição onde está esse número 9,5. Bora lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então ele está aqui, ó, na quarta linha, percebem? Quarta linha, então é a 4. 1, 2, terceira coluna, ó, pessoal. Então, a posição é o A43. Está o número 9,5. Ok? Aí, ó. Elemento da quarta linha, terceira coluna, a qual indicamos por A43. Ok? Acho que ficou bem claro isso daí, né? Aqui está apenas te explicando como é que você acha a posição de cada um desses elementos, tá? Bora lá? Continuando. Descer aqui mais. Aqui, em vez dos valores ali, ele está te mostrando em uma matriz, né? De uma matriz A, tá aqui, ó, de ordem M por N, ou seja, é uma matriz aí que ele não falou o início e nem o fim, né? Ou seja, ele não diz quantas linhas nem quantas colunas tem, por isso que ele diz que é uma matriz M por N, é representada da seguinte maneira, né? Então ele começa com o primeiro termo, que é o A1, depois A12, A13, A14, A1J e vai, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Segunda linha, 2,1, 2,2, 2,3, até ir para o infinito, que é esse último número, né? A M vezes N. Mais uma vez, ó, pessoal, ele está dizendo aqui o elemento A e J está posicionado na iésima linha e jésima coluna. Lembrando, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, porque alguns podem não ver, mas no seu livro está assim, ó. A é o elemento, né? E aqui está dizendo que qual é a posição dele. Uma posição geral é o I e o J, né? Certo? Então, o elemento A e J está posicionado na iésima, quando você não tem o valor da linha, e jésima, quando você não tem o valor da coluna da matriz. De maneira abreviada, podemos escrever a matriz A por... Então, ó, essa matriz toda aqui que você está vendo, tá vendo? Ele pode ser representada dessa forma aqui, A maiúsculo, porque a matriz é sempre representada inicialmente por uma letra maiúscula, parênteses, e aqui é o elemento, ó, o elemento A e J deve obedecer isso aqui, ó, vai ser uma matriz M por N, né? Quantidade de linhas ou pela quantidade de colunas. Com I e J, números naturais, tais que aqui ele está te falando de uma forma por intervalo, né? Que o menor valor tem que ser 1 e o último valor vai ser esse M daqui, tá?
o primeiro valor vai ser 1 e o último valor vai ser a coluna aqui, o n, né? Então, sendo que esses valores aqui, ó, por isso que ele botou aqui IJ, né? Esse valor I sempre tem que ser menor ou igual, ou seja, esse I sempre tem que ser um valor menor ou igual ao valor da linha, que é o M. E esse J tem que ser sempre um valor menor ou, no máximo, igual à quantidade de colunas, que é o N, tá? Então, é só uma formulazinha matemática, mas vocês vão treinar bastante isso aqui vai ficar mais claro na mente de vocês, tá? Ok? Isso aqui é só uma anotação, é só para explicar a vocês de uma forma com linguagem matemática como é que se constrói, né, uma matriz aí. A partir daí, já que ele te mostrou essa parte toda de matriz, né, para você entender que tem aqui dentro temos os números e aqui também são os elementos que, então, aqui no caso, se é uma matriz 3 por 3, ó, essa matriz só seria esse pedacinho aqui, ó, pessoal, tá? Então, todos os elementos aqui estariam nessas posições, ó. O 9,5 seria posição 3,3. O 8,2, posição 3,2. 7,9, posição 3,1. 8,2, opa, perdão, né? Aqui tem 4, ó. 1, 2, 3. Faltou o outro aqui, quarto, né? Então aqui, pessoal, ainda falta mais uma dessa daqui, né? Então, se eu quisesse representar isso aqui, o último valor seria o aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, o último valor é, como ele já falou aqui, é 4 linhas por 3 colunas, tá? Eu acabei me confundindo aqui, ó, peguei só esses 3 aqui, né, com 3 linhas, e aqui tem 4 linhas, eu nem percebi isso aqui. Mas fica fácil vocês entenderem isso aqui, né? Então, aqui de novo, ó, aqui temos 1, 2, 3, 4. Da forma como eu falei, aqui só tem 1, 2, 3. Ó. Então eu só pegaria até aqui. Até esse valor aqui. Mas isso aqui é infinito. Tá? Você poderia botar aqui, ó. Para completar isso aqui, seria. Bora lá fazer? Ó. Aqui seria o A1, 1. Esse aqui seria o A1, 2. Esse aqui seria o A1, 3. Né? Você sabe, né? Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42 e o A43, tá? Para representar ela aqui, pessoal, o correto seria isso aqui. E não como eu falei ali inicialmente, tá? Só tive uma confusão aqui porque eu não contei aqui direito que tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Agora tá certo. 1, 2, 3, 4. Colunas 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? Então, só fazendo uma relação aqui, ó. Aqui são os valores que nós temos das notas dos alunos e aqui a posição que ela representa dentro de uma matriz, tá? Então, esse formato de representar é que é a matriz, tá? Então, exemplo, esse número aqui, ó, 8,2, ele está nessa posição aqui, ó, 4, 2, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quarta linha, segunda coluna, ok? Esse valor daqui, ó, A33, repare que seria esse número 8,5. Esse valor A23 seria esse valor 7,3, tá? E aí por diante, pessoal. Só estou relacionando
Tá? Os valores que tínhamos com a sua posição, tá? Isso aqui é, ó, posição. Bom, entendido isso aqui, tranquilidade, vamos descer aqui um pouquinho. Descendo um pouco aqui essa página, ele mostra alguns tipos de matrizes, olha só. E aí ele chama de igualdade de matriz. O que é uma igualdade de matriz, pessoal? Olha só, ele diz que duas matrizes, se duas matrizes A e B de mesma ordem, têm os elementos na mesma posição iguais, dizemos que essas matrizes são iguais, ou seja, A igual a B. Ou seja, você tem que ter duas coisas aí para ter as matrizes iguais, tá? Aqui vocês têm que ter a ordem e tem que ter os mesmos valores. Repara, que matriz é essa aqui? Ó? Essa matriz ó, tem 1, 2, 3, 1, 2. Então, essa matriz ela é 3 por 2, tá? E essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2. Ela também é 3 por 2. Então, reparem que aí nós temos mesma ordem. E os valores são iguais ou diferentes? São iguais. Não é isso? Repare aqui, ó. Eu vou fazer a divisão aqui para vocês notarem. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 2 por 2, menos 1. 8 por 2, 4. 0 por 2, 0. Repara, pessoal, que aquela matriz ali, quando você divide aqueles valores, tá? Ou seja, essa aqui é a matriz B, repare que ela é igual os valores que está na matriz A. Então, ela tem a mesma ordem, que é a ordem 3 por 2, e tem os mesmos valores, tá? Então, quando tivermos isso, podemos dizer que temos uma igualdade de matriz, tá? Em que a matriz A é igual à matriz B. De forma contrária, né? Ele diz aqui, ó, quando não tivermos isso aqui, nem a ordem, nem os valores, devemos representar dessa forma. A diferente de B, tá? Por isso que aqui, vocês observam, as matrizes são iguais, pois são de mesma ordem e os elementos correspondentes são iguais. Já essa daqui, ó, essa daqui, repara, que ordem é essa? Essa aqui é 3 por 2. E essa aqui é 2 por 3, tá vendo? Tem ordens diferentes. Por isso que as matrizes são diferentes, pois são de ordens diferentes, tá vendo? Então, isso aqui não tem uma igualdade de matriz. Então, aqui eu tenho que dizer que a matriz C é diferente da matriz D, ok? Não são iguais. Agora, olha essa daqui, ó. Matriz é 2 por 2 e aqui também é 2 por 2. Ó. Repare que a ordem é igual, mas olha só, o número 1, perfeito. Número 2, número 2, também certinho. 3, 3, também certinho. Agora olha só para isso. Ó. Aqui temos o número 2 e nesse aqui, na mesma posição, temos aqui o 0. Então, por causa disso, essa matriz E, ela é diferente da matriz F, tá vendo, pessoal? Então, não basta ter a ordem igual, tem que ter todos os números iguais. Se um número só for diferente, a matriz não é a mesma, tá? São matrizes diferentes. Por isso que ele explica aqui, ó. As matrizes são diferentes, pois embora tenham a mesma ordem, nem todos os elementos correspondentes são iguais. E aqui ele mostra a você. Pois é 2, 1, ou seja, o que é que ele está falando aí para você? Ele está falando justamente isso aqui, ó, a posição, ó, é 2, 1, ou seja, o elemento da matriz E está na linha 2, coluna 1, ou seja, este número é diferente da matriz F, por isso que botou aqui um Fzinho, tá vendo, pessoal? 2, 1, ó, linha 2, coluna 1.
Tá vendo? Ou seja, 2 não é igual a 0. Ok? Continuando. Bora lá. Dando a limpada. Continuando aqui. Algumas matrizes especiais. Então, nessa página aqui, ele finaliza essa página, né, dizendo aqui, ó. Existem matrizes que recebem nomes específicos. Observe algumas delas seguindo. Então, matriz quadrada. Então, o que vem a ser uma matriz quadrada? Bora lá, ó. É a matriz na qual o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, é uma matriz de ordem n por n. Nesse caso, dizemos simplesmente matriz quadrada de ordem n, indicamos por a n. Ou seja, o que é que ele está te falando aí? Ó, quando você tem assim, uma matriz é 3 por 2, repare que aqui não é uma matriz quadrada, né? Ele forma tipo um retângulozinho aqui, não é isso? Olha só, 3 linhas por 2 colunas, como essa daqui, ó. É um retângulozinho, ó, pessoal, tá vendo? Não é uma matriz quadrada. Mas quando você tem uma matriz A, exemplo 3 por 3, você não precisa botar 3 por 3. Você pode representar ele dessa forma aqui, ó. A3, tá? Só precisa botar 1, 3. Esse 3 aqui já representa a ordem 3 por 3. É isso que ele está te falando aqui, ó. Então, se tiver 3 linhas, 3 colunas, quando tiverem o mesmo número, é chamado matriz quadrada, tá? O mesmo acontece assim, ó. Matriz 2 por 2. Não precisa botar isso, só precisa botar A2. A pessoa já entende que isso aqui é 2 linhas e 2 colunas. É isso que ele está te explicando aqui, ó, pessoal, ó, na ordem, tá vendo? Bora lá. Então, entendido isso aí, continuando, bora lá. Ele deve explicar mais alguma coisa aqui. Pronto, aqui, ó. Nesse tipo de matriz, já é outra página aqui, né? Bora lá. Nesse tipo de matriz, os elementos A e J, que I é igual a J, formam a diagonal principal. Já os elementos A e J, tais que, formam a diagonal secundária. Ou seja, olha só, pessoal. Aí ele está te falando que todo número, ó, que tiver aqui é chamado, ó, diagonal principal, ó. Diagonal principal. Diagonal principal. Tá vendo aqui? E ele disse que para ser diagonal principal, pessoal, ele tem que ter isso aqui, ó. O I tem que ser igual a J. Exemplo, esse número daqui, esse primeiro, eu vou apagar aqui para você entender melhor. Esse primeiro número, a posição dele, qual é a posição? É o A, 1 e 1, porque é uma linha, uma coluna. Qual a posição desse menos 10, pessoal? É o A, 2, 2. Ou seja, linha 2, coluna 2, tá? É o que ele está dizendo aqui. Ó. A diagonal principal é constituída por números que são repetidos. Ó, A1, 1, A2, 2. Então, esse número 3 aqui é a posição A1, esse número 2 é posição A22. Esse outro número aqui, ó, deixa eu apagar aqui só para enxergar melhor, é o 25, né? Esse número 25, a posição dele é o A33, porque é terceira linha, terceira coluna. E assim vai, né? Esse número daqui, ó, é a número A 4, 4, porque a quarta linha, quarta coluna, né? Certo? Isso então é a diagonal principal. A diagonal secundária é esse daqui, ó. Tá? São esses números aqui, ó. Todos os números que estão aqui é chamado de diagonal secundária, tá? Grava bem qual é a principal, que você é sempre quando os elementos, né? O I foi igual a J, tá? Que a secundária é um pouquinho diferente, tá? É o contrário, ok? Aqui ele diz que
Uma matriz quadrada de ordem 2 por 2 só representa A2. Matriz quadrada de ordem 3 só representa B3. Matriz quadrada de ordem 4 só representa C4. Tá vendo? Então, finalizando isso aí, já te mostrou que é uma matriz quadrada. Agora ele vai falar de matriz identidade, pessoal. Então, o que vem a ser matriz identidade? Olha só. É a matriz quadrada, ou seja, a matriz identidade, ele tem que ser uma matriz quadrada também, tá? Cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os elementos e os demais elementos são iguais a 0. Então, indicamos uma matriz identidade na ordem n. Então, aqui, ó. Apesar de ter um número, mas esse aqui é uma matriz quadrada, tá? Porque ele é 1 por 1, tá? Uma linha por uma coluna, ok? E a principal dele é essa mesmo, é o número 1. Então, matriz identidade de ordem 1. Já esse daqui, ó, matriz de ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Olha a diagonal principal, só tem número 1. Tá vendo, pessoal? Aqui nessa diagonal principal. E o restante vai ter 0. Aqui, ó, 0 e 0. Diagonal principal de matriz 4. Olha lá, ó, ordem 4. E 4. 4 linhas, 4 colunas. Olha a diagonal principal, só tem número 1. Percebem? Olha a diagonal principal, só tem número 1. E todos os outros valores, reparem, tudo é 0. Todos os outros valores é 0. Ok? Continuando. Então, isso é a matriz identidade. Matriz nula. Como o próprio nome diz, né, pessoal? Matriz nula é aquela matriz em que todos os elementos, aqui, ó, é a matriz cujos elementos são todos iguais a 0. Indicamos uma matriz nula de ordem m por n, ou simplesmente ON, caso a matriz seja quadrada. Ou seja, a matriz nula ela não precisa ser quadrada. Olha só, essa aqui é uma matriz nula 1 por 2, ó, uma linha, duas colunas. Só tem elemento 0, tá vendo? Olha esse daqui, esse aqui já é quadrado, ó, O2, 2 por 2. Normalmente a gente representa a matriz nula por um O grande aqui, né? Esse O parece um 0, então ele bota isso aí, só para parecer mesmo com 0, tá? Mas aqui é um O, O2, já que a matriz é representada por uma letra. Bora lá? Matriz quadrada, ó, dentro dele só 0, já que é uma matriz 2 por 3, duas linhas por 3 colunas, tudo dentro dele é 0, tá? Matriz nula. Matriz transposta. O que vem a ser uma matriz transposta? Dado uma matriz A de ordem M por N, denomina-se matriz transposta de a matriz de ordem N por M, a qual indicamos AT, de tal modo que as linhas de A são ordenadamente iguais às colunas de AT. Em outras palavras, é a matriz que obtemos trocando ordenadamente as linhas pelas colunas de uma matriz. Então, pessoal, presta bem atenção aí. O que vem a ser matriz transposta? Matriz transposta é quando a gente troca as linhas pelas colunas. Olha só. Esta linha daqui, tá vendo? Essa linha tem 1 e 0. Joguei aqui na coluna, ó, pessoal. Tá vendo aqui? Na mesma ordem, ó. Falei 1, depois 0. Mesma coisa aqui, ó. 1, depois 0. Isto aqui é linha, virou a coluna, tá vendo? Outra linha, próxima linha, 2 e menos 3. Mesma coisa aqui, ó. Coluna 2 e menos 3. Tá vendo? Linha 4 e 5. Fazendo a transposta,
4 e 5. Tá vendo? Trocamos as linhas pelas colunas. Repare que aqui você tem... Aqui você tem, olha só, deixa eu apagar aqui. Repare que aqui nós temos uma matriz 3 por 2, né? Em que esse 3 é a linha e o 2 é a coluna. Deixa eu botar assim dessa forma, para ficar melhor para vocês entenderem. Vou pegar aqui, apagar. Então aqui, ó. Parabéns isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma matriz A, e ela é 3 por 2, ou seja, se 3 é a linha, o 2 é a coluna. Repare que a matriz transposta ficou assim agora. Ó. Repare aqui, ó. Aqui eu tenho um A. Repare que em cima do A eu tenho um Tzinho, quer dizer a transposta. E ficou ao contrário. Eu não troquei a linha pela coluna, então, ó, se a linha é 3, coluna é 2, se eu troquei linha pela coluna, então aqui eu vou ter o contrário, né? Eu vou ter aqui 2 por 3. Tá vendo? Agora mudou. A linha agora virou 2 e a coluna agora virou 3, tá, pessoal? Ficou essa inversão aí, ó. A mesma coisa aqui, ó. Olha só essa outra matriz, outro exemplo. B é 4 por 1, né? Ou seja, 4 linhas, uma coluna. Olha só a transposta, ficou o contrário. 4, 1 ficou 1, 4. Tá vendo? Então, ó, essa linha é 2, virou a coluna 2. Ó, coluna. Linha. Linha, aqui, ó. Linha 2. Deixa eu apagar aqui. Linha 2 virou coluna aqui. Próxima linha. A linha 1 virou próxima coluna. Coluna 1. Linha 3 virou próxima coluna 3. Linha que está o número 5 virou a coluna agora que está o número 5. Tá vendo? Então, como aí a gente tinha a mesma coisa, ó. Matriz B é 4 por 1. Ao aplicar a matriz transposta, virou B, T, que quer dizer matriz transposta. Se é 4 linhas com uma coluna, virou o contrário. Fica uma linha por 4 colunas. Ok? Explicadinho aí, né? Aqui ele ainda diz um caso aqui, ó. No caso em que a matriz quadrada é igual à sua transposta, ou seja, isso aqui ocorre quando você tem uma matriz quadrada, né? Repare que essa matriz quadrada aqui é 3 por 3, tá vendo? No caso em que a matriz quadrada A é igual à sua transposta, ou seja, o que quer dizer isso? Quando a matriz A for igual à sua transposta, ele recebe um nome especial. Dizemos que a matriz A é uma matriz simétrica, ok? Exemplo, ó, temos aqui, ó, linha 2, 1, 5. Bora lá, ó, coluna 2, 1, 5, percebem? Linha 1, 0, 3, coluna 1, 0, 3, linha 5, 3 e 4. Foi para a coluna 5, 3 e 4. Perceberam que quando eu tenho uma matriz, eu apliquei a transposta. E nesse caso, pessoal, ficaram os mesmos valores, ó, 2, 2, 1 e 1. Aqui, ó, 1 e 1. 5 e 5. 5 e 5. 0 aqui no meio, ó, 0 no meio. 3 e 3. 3 e 3, 4, tá vendo? Apesar de eu aplicar a transposta, ou seja, de eu trocar a linha pela coluna, ficou os mesmos valores, tá vendo? Então, quando isso acontecer, é porque ele é chamado de matriz simétrica, ok? Como ele disse, normalmente isso ocorre quando a gente tem aí uma matriz quadrada, né, pessoal?
Vamos aqui para a próxima. Então, limpando, descer aqui um pouquinho mais. Matriz triangular. Então, o que é uma matriz triangular? Creio que essa seja a última da explicação. Matriz triangular, o próprio nome está dizendo, né, pessoal? Ele está formando aí o triangular, forma um triângulo. É a matriz quadrada de ordem n, cujos elementos acima ou abaixo da diagonal principais são nulos, ok? Então aqui, ó, é a matriz quadrada de ordem n, cujos elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, você tem aqui a diagonal principal e você vai ver, ó, em cima dele ou abaixo dele vai ter só zeros. Bora lá? Aqui, ó. Nesse caso, só teve em cima. Diagonal principal, ó. Repare que abaixo dele teve zeros. Ô, professor, mas aqui também teve zero, mas ele diz que todos os valores acima ou abaixo tem que estar todos com zero. Esse daqui acima não é, porque só tem um zero, tá vendo, pessoal? Nessa diagonal aqui, ó, repare que os zeros só aparecem na parte de cima, ok? Vocês também, pessoal, podem chamar atenção, eu vou chamar a atenção de vocês sobre isso aqui também, ó. Quando essa matriz triangular também recebe uns nomes especiais. Exemplo aqui, ó. Quando você tem aqui, ó, esses zeros aqui, tá vendo? Esses zeros aqui, todos estão na parte de baixo da diagonal principal. Então, esse daqui também é chamado matriz triangular superior. Ok? Quando os zeros estão embaixo da diagonal principal, ele é chamado matriz triangular superior. E quando os zeros estão na parte de cima, repare que todos os números ficam aqui embaixo, né? Então, essa daqui é chamada matriz triangular inferior. Eu acho que no livro ele não comenta isso, mas eu estou comentando aqui para vocês terem uma boa explicação, né? Algo a mais aí. Eu acho que isso não tem no livro. Bem, continuando. Bora ver aqui? Então, limpando aqui. Vamos descer aqui um pouquinho. Aqui, agora o livro já finalizando, né? Ele está explicando um pouco como é que funciona uma câmera fotográfica digital, né? Falando dos megapixels, dos sensores, como era antigamente e tal, né? O que é importante para uma boa foto, né? Esse sensor daqui que calcula a distância, dá uma profundidade. Então, a qualidade, pessoal, de uma foto não é só a quantidade de megapixel, como muitos pensam aí, né? Então, envolve muitos fatores, como, por exemplo, tem que ter uma boa lente, tem que ter um bom sensor, uma boa abertura, né, para pegar luminosidade. Isso tudo tem em máquinas mais caras, máquinas profissionais. Sobre o celular, né? O celular hoje em dia ele tira fotos boas, né? Mas vocês sabem que o valor de uma máquina dessa profissional é muito mais caro que muitos aparelhos aí, né? Muitos celular. Hoje em dia o celular até tenta se aproximar de máquinas básicas, né? Mas ainda uma máquina dedicada para foto é melhor
do que apenas você tirar foto com o celular, né? Eu tô falando celular top de linha e caríssimos, né? Para comparando com máquinas médias a profissionais. Se fosse assim, não existiria o ramo, né, de fotos para casamento, para eventos, né? Você poderia utilizar um celular para fazer isso. Em alguns momentos você até tira boas fotos com boa luminosidade, mas uma máquina profissional ainda é o que há de melhor, só que ninguém vai ficar carregando esse trambolho, e, além de ser caro, carregar uma máquina dessa cara e pesada, né? Então, ela tem um segmento dela, né? A indústria tem isso daí. Mas, enfim, hoje ainda essas máquinas são melhores do que tirar foto com o celular, tá? Só um adendo aí para vocês aí. Só uma informação a mais. Mas o celular evoluiu muito e sim tira fotos muito boas, né? E também não adianta você ter uma máquina dessa se você também não sabe tirar foto. Você vai ter uma máquina dessa e a foto também vai sair ruim. Porque tem que ter o profissional, tem que ter o estudo para tirar foto com a máquina dessa. Não é só você ir apertar o botão ali e dizer que sabe tirar foto, tá? Enfim, continuando, né? Bora lá. Ó, pessoal, aqui agora começa a atividade, né? Então encerrou o conteúdo. Eu vou só fazer essa questãozinha aqui, só para vocês entenderem, né? Como é que faz, mas agora vocês devem fazer essas questões, né? Ele começa aqui com a resolvida, né? R5, R6, R7 e logo depois vem as questões aí para vocês resolverem, ok? Vocês devem resolver todas as questões aí e depois tirar dúvida na nossa aula de dúvida, ok? Mas eu vou fazer essa R5 aí para você ter uma ideia, né? De como é que você faz isso daqui. Então eu vou mudar agora aqui a tela para fazer isso. Pronto, agora sim, né? Então, pessoal, olha só, olha bem para isso aqui. Eu vou fazer essa questão aqui. Então, olha só o que ele diz, ó, explicite a matriz quadrada A de ordem 2. Então, vocês devem entender que essa matriz, ela é dessa forma, ela é uma A de ordem 2. Quando fala ordem 2, é linha 2 por coluna 2. E como foi dito a vocês, toda vez que aparecer uma matriz quadrada, A22, A33, só precisa botar assim, ó, A2, ok? E diz também, tal que, olha só, então aqui é uma matriz quadrada, né, de 2 por 2, e podemos observar também que ele te deu uma fórmula. Ele te falou aqui o seguinte, ó, ele te falou que o A, né, que eu posso até escrever aqui de uma forma minúscula, que eu até prefiro, A minúsculo, e J é igual, ele te deu essa fórmula, I mais 3J, ok? Ou seja, devo lembrar vocês, pessoal, que esse I daqui, ele representa a linha, esse J daqui representa a coluna, tá? Então, eu devo botar aqui os valores. Bora lá. Então, eu vou fazer essa matriz aqui. Se ele quer uma matriz 2 por 2, então eu devo escrever dessa forma aqui. Ó. Matriz A, 2. Então, aqui eu vou botar os valores aqui dentro. Então, é A1 e 1, A1 e 2, A2 e 1, A2 e 2. Repare que termina esse 2 com 2, é o último valor da matriz, né? Já que é a matriz A2 ou aqui, ó, 2 por 2, ok? Se é uma matriz 2 por 2, você sabe que aqui tem que ter 2 vezes 2, tem que ter no máximo 4 elementos aqui dentro, não é isso? Então, bora lá.
continuando, ó. Então, eu fiz essa matriz A, como ele pediu. Dentro, eu botei os 4 elementos que tem que ter. Primeiro elemento, né? Uma linha, uma coluna. Segundo elemento, que eu chamei esse aqui de segundo elemento. Uma linha, segunda coluna. Terceiro elemento, 2, 1, né? Que é segunda linha, primeira coluna. E o último elemento, que é o A22, segunda linha, segunda coluna. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esta fórmula daqui que ele deu, ó. Você vai pegar essa fórmula e vai substituir essa fórmula pelos valores aqui. Bora lá? Como assim, professor? Assim. A, I, J, ó a fórmula, ó. I mais 3J. Quem é o primeiro valor? O primeiro valor não é esse daqui, ó? A1. Então, eu vou pegar aqui, botar A1 e 1. Ou seja, no lugar do I eu vou botar 1, no lugar do J eu vou botar 1. Bora lá resolver? Ó, A, no lugar do I eu vou botar 1, no lugar do J eu vou botar 1. Isso aqui é igual, mesma coisa, no lugar do I você vai botar 1, segue a fórmula. No lugar do J, você também vai botar 1, então fica vezes 1. E agora, pessoal, vocês vão resolver isso aqui, ó. A1 e 1 é igual a 1, mais 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4. Pronto, então, o elemento OA11 é o valor 4, ou seja, no lugar dele aqui, ó, nesse local, eu vou botar com igualdade, eu vou botar a resposta. Ó. Então, o valor A11 é igual a 4. Vamos agora para o próximo, tá? Eu vou botar aqui uma barrinha aqui, só para a gente continuar. Bora lá. A IJ igual I mais 3J. Quem é o próximo valor, pessoal? Vou fazer aqui em azulzinho aqui, ó. A12, tá vendo? Então, A12, ou seja, no lugar do I eu vou botar 1, no lugar do J eu vou botar 2. Bora lá? Mesma coisa. A, no lugar do I eu vou botar 1, no lugar do J eu vou botar 2. E vamos fazer a continha, ó. No lugar do I, coloca 1. No lugar do J, então segue a fórmula, ó. Mais 3 vezes. No lugar do J, bota 2. Faz a continha. Então, o elemento A12 é igual, é só fazer a continha aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 e 1, 7, tá? Então, temos aqui mais uma vez que A12 equivale ao valor 7. Então, no lugar de A12, eu vou botar aqui, ó, 7. Bora fazer o outro número agora. De novo aqui em vermelhinho. Vermelho, ó. A21, ó. Passar aqui um tracinho. Mesma fórmula. Ó, pessoal, eu não vou... Para vocês treinarem, é interessante você botar essa fórmula aqui várias vezes, tá? Mas eu não vou ficar o tempo inteiro escrevendo essa fórmula aqui não, já que ela está aí na frente, tá? I mais 3J. Agora aí, ó, no lugar do I, eu vou botar o 2, no lugar do J, boto 1, ok? Então aqui, ó. Lembrando aqui, A, 2, 1. A, 2, 1. Então, no lugar do I,
boto 2. No lugar do J, coloco 1. Então, A, 2, 1. Primeiro faz a multiplicação, né, galerinha? 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Então, A, 2, 1 é igual a 2 mais 3, 5. Então, bora lá botar o valor. No lugar do A, 2, 1, coloca aqui agora, ó, 5. Só falta agora mais uma, né? Então, vou separar aqui. Pega a fórmula aqui de novo. A i j igual a I mais 3J. Último valor, A22. Tá vendo, pessoal? Eu peguei os 4 valores aqui, joga tudo na mesma fórmula, faz o cálculo e substitui cada um deles. Tá vendo aqui? Então, A2, 2. No lugar do I, bota 2. Então, vai ficar A2, 2. No lugar do J, bota 2. Então, bora lá. I. No lugar do I, bota 2. No lugar do J, bota 2. E reescreve a fórmula. Mais 3 vezes. Faz a continha. Tá aqui embaixo. Vou fazer aqui, né? Então, A2, 2 é igual 2 mais 3 vezes 2, 6. Então, A2, 2 é igual a 8. Tá? E aí a gente finaliza aqui, né, pessoal? A22 é 8. Então, no lugar do A22, eu vou chegar aqui e vou botar o número 8. E pronto. Ele pediu isso. Ele pediu a matriz. Qual é a matriz? Aqui, ó. Então, a matriz A22 são esses valores aqui, ó. E você pode comparar aqui, que está tudo certinho. Bora lá? O primeiro valor é 4. Tá aqui, ó. Vou chegar aqui. Estou com problemas aqui. Mas aqui vocês podem ver. Eu não estou conseguindo marcar aqui. Não estou vendo. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo. Pronto. Que agora eu acho que vai. Aqui, ó. Primeiro valor 4. Aqui, ó. 4. Segundo valor é 7. Tá aqui, ó. 7. Esse valor é o 5. Tá aqui, ó. 5. Esse valor é o 8. Tá aqui, ó. 8. Pronto. Então a matriz que ele queria, 2 por 2, é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Já respondida. E aqui eu fiz os cálculos para vocês. Ok, galerinha? Então, espero ter ajudado. Espero ter contribuído, né, para que você entenda melhor esse assunto, que é muito importante esse assunto, muito legal, eu gosto bastante, é um assunto gostoso de estudar, né? Então, bons estudos a todos aí, ok? Valeu, fui!